Hoje nós vamos comentar sobre uma blockchain que pode ser a nova Solana. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda muito. Nova Solana é apenas uma suposição, até porque nenhuma rede é igual a outra, nenhuma blockchain é igual a outra. Os valores do mercado também podem ser diferentes, mas a gente está relacionando essas duas blockchains a um potencial. E a Telos tem um potencial gigantesco de crescimento, assim como teve Solana, assim como teve Polygon, assim como teve várias blockchains ao longo de 2021. Estaríamos nós presentes de uma oportunidade gigantesca de investimento para 2022 ou para o próximo ciclo do mercado, aí bem mais à frente no longo prazo? É o que a gente vai entender um pouquinho dos fundamentos por trás da rede Telos, o que ela tem de bom, será que ela tem de fato esse potencial de entregar um retorno espetacular para os investidores? A gente vai fazer uma análise dessa plataforma, entender essa blockchain como um todo e ver onde é que está o potencial e os diferenciais dessa blockchain que utiliza a tecnologia da EOS para trabalhar e oferecer um projeto de blockchain compatível com EVM, rápido, escalável e muito barato de fazer essas operações. A gente faz, como vocês já viram no nosso vídeo da Omnidex. Esse projeto foi lançado a sua rede de blockchain em 2018 e, por incrível que pareça, a Telos não teve nenhuma interrupção na sua rede. É uma vantagem sobre a Solana? Teoricamente sim, mas na prática não. Por quê? Porque a rede da Solana, vocês sabem que tem um número de muito maior do que a rede da Telos e ao mesmo tempo ela também tem os seus recursos testados ao extremo, diferente da Telos, que apesar de ter se provado ser uma excelente rede de blockchain, ainda não tem números de uso assim como a rede da Solana. Ainda assim, este é um feito invejável. São vários e vários anos operando sem nenhum problema grave. A rede da Telos utiliza a EOS como a sua ferramenta principal de desenvolvimento da sua blockchain. E de lá ela traz muitos recursos, inclusive recursos que são aproveitados para o desenvolvimento de Apple pela própria Microsoft, incluindo outras gigantes do mercado. Não é uma rede de blockchain qualquer. É uma rede que tem várias e várias empresas gigantes do mercado de tecnologias que utilizam a sua blockchain para desenvolvimento de aplicativos. Ela já conta com mais de 100 na sua plataforma. Ou seja, repito o que eu falei para vocês, não é uma rede de blockchain qualquer. Bom, vamos entender alguns pontos. E para a gente entender, a rede da Telos, ela simplesmente traz tudo para a gente na palma da mão. Fala, ó, essa daqui é a Telos. Como que a gente vê então? No site principal dessa blockchain a gente tem praticamente tudo o que a gente precisa saber. Outro ponto interessante é que a compatibilidade com a rede, ou melhor, com a carteira da MetaMask é prático, assim como qualquer outra rede de blockchain. Outro ponto relevante que a gente tem que destacar é que Telos ainda não está em nenhuma grande ou gigantesca corretora ali de top 1, 2, 3, como é o caso de Binance, Coinbase e FTX. Ela está, por exemplo, na Gate, que é uma corretora excelente, mas ainda não tem o peso que tem essas gigantes do mercado. Está também na KuCoin, que também é outra excelente corretora. Ou seja, isso aumenta demais o potencial de crescimento da Telos, caso ela continue a sua adoção, caso ela continue a crescer e entregar o bom trabalho que está entregando para o público em geral. Pois bem, vamos conhecer um pouco das funções que o projeto destaca na sua homepage, incluindo um comparativo com outras blockchains do mercado. Não é verdade? Vamos correr para esse comparativo, que eu quero mostrar outra imagem para você. Nós temos que destacar alguns pontos. Rápido e escalável, conforme eu mencionei para vocês, processa 10.000 transações por segundo. As tarifinhas da rede é muito baixo. Outro destaque dessa blockchain é que ela é governada pela comunidade. Isso é um ponto muito positivo, porque é a comunidade que decide praticamente o que vai acontecer. Comunidade, quando a gente quer dizer, os detentores de tokens da Telos, tá? Então nós temos muitos recursos, como por exemplo compatibilidade com EVM e também C++ nativo nessa plataforma. São duas opções muito interessantes de tecnologias, o EVM da Ethereum e o C++ para desenvolvedores. De fato,
São duas aplicações com rendimento espetacular, tá? E a segurança e solidez e etc. Além disso, conforme eu mencionei para vocês, ela é construído sobre a tecnologia da EOS, ou seja, é um projeto bem completinho de blockchain que tem tudo para ter uma adoção cada vez maior e despontar, assim como grande rede de blockchain, para o mundo. Porque ainda, uma coisa eu quero falar com vocês, uma coisa acho que é muito interessante da gente falar. A gente vê as pessoas comentando bastante sobre um projeto, sobre uma blockchain, sobre um token, sobre uma criptomoeda quando ela explode. Mas o ideal mesmo é a gente entrar lá no comecinho, antes dela ter aquela explosão toda. E mesmo tendo crescido, mesmo tendo saído de 1 centavo para próximo de $1, esse projeto tem um potencial absurdo de crescer, de chegar a pelo menos $10, de chegar a 20, talvez até 50, por que não? Conforme eu falei para vocês, acho que o comparativo com a rede da Solana ou a blockchain Solana é muito válido para a Telos, apesar de que, neste momento, ela não tem toda a adoção que tem a rede da Solana. Pois bem, vamos descer um pouquinho mais abaixo, nós temos o TLOS como o token nativo dessa blockchain, que é um token que tem um supply abaixo do token da Solana, custando menos de $1, para vocês terem uma ideia. Então, repito o que eu falei para vocês, o comparativo é muito válido. Ainda na página inicial, nós temos essas informações, como por exemplo, tu pode vincular a rede à sua MetaMask. Mas o processo mais fácil mesmo é você ir lá para a Chainlist, e aí você simplesmente seleciona a rede da Telos, clica sobre ele automaticamente vai adicionar para a sua MetaMask. Outro passo mais fácil é você também ir para a Omnidex ou qualquer DEX da rede da Telos, você simplesmente clica em conectar e ele adiciona automaticamente a rede de blockchain na sua carteira. É fácil, mas se você preferir, todas as informações estão disponíveis aqui para você. Descendo mais um pouco a página, a gente vai então lá para o nosso comparativo, e aqui a gente tem as informações. Transações por segundo, conforme eu mencionei para vocês, são 10 mil. Pessoal, aqui é óbvio, né? Todas as informações aqui são colocadas nos que eles levam vitórias, né? Que eles levam vantagem, assim como todas as outras blockchains. Não vai colocar aqui, por exemplo, algum ajuste ou outro que eles perdem, né? Seria feio até. Então, eles simplesmente colocam os ajustes que eles levam vantagem sobre outras blockchains, mas isso dá uma boa noção para a gente de comparativo com outras blockchains também. Nós temos Ethereum, então, Matic, ADA e a rede da Telos. Nós temos então, pessoal, 10 mil transações processando muito próximo da Matic e acima da Ethereum e bem acima da rede da Cardano, que vocês sabem que está congestionada há um bom tempo, né? Justamente por essas limitações em transação por segundo na rede da Cardano, que está melhorando a sua escalabilidade aos poucos. Outros destaques, né? Como por exemplo o mecanismo de governança, esse daqui é um destaque bem interessante, na verdade, dessa blockchain, solidez aí da EVM, né? Que praticamente todas aí, com exceção da Cardano, está suportando, e a tecnologia no qual ela foi construída, né? A blockchain da EOS. Voltando ainda para a seção de comparativo, eu quero compartilhar com vocês essa informação, essa outra comparativa, essa imagem que eu peguei de um artigo, de um comparativo com a Solana e a Telos, e nós temos essa informação de TPS, transação por segundo, como vocês sabem, nós temos 10 mil para a Telos e 2 mil para a rede da Solana comprovado. A rede da Solana tem alguns detalhes, alguns dizem que é mais de 70 mil, outros dizem que é menos, e na verdade a gente não sabe, a gente não tem essa informação completa de quanto de fato a rede da Solana consegue processar. Mas a gente sabe que é muita coisa, a rede da Solana suporta muita coisa, mas já teve seus travamentos aí, seus probleminhas, mas toda blockchain tem, né? Então nós temos aí o time do bloco, que é 0.5 segundos, 0.56 para a rede da Solana, e o potencial de mercado. Aqui eu concordo perfeitamente com essa informação, que o potencial de mercado da Tesla é um absurdo. Ela está abaixo da posição 200, tanto na CoinGecko como também na CoinMarketCap. É projeto para entrar ali no top 50, pelo menos, dos principais projetos de criptomoedas do mercado, olhando para essa blockchain e, principalmente, né, ela precisa ter mais adoção, precisa crescer, a blockchain precisa crescer, talvez chegar mais DeFi, talvez chegar a metaverso, NFT e etc. Precisa crescer em adoção para que o valor de mercado dela aumente, tá? Então precisa com certeza crescer em adoção. Então nós temos um potencial mais baixo para a Solana, isso é verdade, até porque ela cresceu demais, né? E informações, né, relevantes e também esse artigo engloba que é
o risco de hackers, né, dando uma nota muito boa para a Telos, o que, conforme eu falei para vocês, ela não sofreu nenhum problema de segurança desde 2018. É algo que tem que ser levado em consideração, é algo que eu acho que o desenvolvedor olhar e falar, eu quero criar um projeto sério que nunca vai sofrer com hack, é isso e aquilo, quero criar um bom projeto numa rede com tarifas baixas, ok. Dá para olhar para a Telos numa boa. Na verdade, a gente tem tanta opção, né, no mercado que fica até difícil de a gente falar essa é a melhor, né? Mas nós temos uma boa blockchain com potencial absurdo para o próximo ciclo do mercado ou ainda 2022. A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Ninguém sabe. Qualquer um te garantir que é inverno, que vai ficar 4 anos aí na baixa, pode estar mentindo para você, porque ninguém sabe o que vai acontecer. A gente só olha para o passado para tentar entender basicamente o que pode acontecer, não o que vai acontecer. Tá? Então nós temos um bom risco-retorno para a Telos. Na minha opinião, é uma excelente opção para investir, deixar na sua carteira fazendo parcelzinha, esquecer que você tem ou... né? Dá uma olhadinha aí nas DeFi da rede, que a gente já trouxe uma aqui para o canal, e aí você pode sim fazer seu depósito lá, começar a ganhar uma renda passiva, dar utilidade para os seus tokens Telos. Eu vou deixar esse vídeo no primeiro comentário fixo para vocês. Se você quiser comprar Telos, como que tu pode fazer? Pessoal, tu pode comprar na PancakeSwap, tu pode comprar também na Gate, tá? Na Gate, inclusive, que eu vou deixar um link com um baita desconto para vocês no primeiro comentário fixo, caso vocês não tenham conta. Lembrando que, para você comprar uma criptomoeda, estude ela, veja se de fato você acredita que ela tem potencial, pega as informações que eu trouxe nesse vídeo para você, olha outros vídeos falando, na verdade tem pouca gente falando sobre a Telos, e isso é muito interessante. Por que que é interessante? Porque, pessoal, é o que eu falei para vocês, se ela dá um pumpzinho gigantesco, vocês vão ver o que vai ter de gente falando sobre esse projeto. E aí faz com que continue aquela euforia. Mas aí é momento de você que comprou lá atrás já começar a realizar lucro. Tá? Deixa o pessoal da euforia perder dinheiro. E você, de fato, você vai ganhar dinheiro porque você entrou no momento que praticamente ninguém está falando da Telos. E eu acho que tem muito potencial. Acho que a gente pode trazer mais vídeos mais para frente sobre essa rede de blockchain, sim. Tá? Então vamos lá. Outra informação relevante que eu quero comentar com vocês é em relação a gráfico. Nós temos um crescimento de quase 2.000% nos últimos 365 dias. É um crescimento expressivo, muito expressivo, sim. E aí tu vai falar, estamos em um topo? Sim, estamos em um topo. Qualquer criptomoeda que cresce mais de 1.000% está em um topo, sim. O que eu quero dizer para você é potencial. Potencial de longo prazo aqui a gente tem de sobra. Posição 244 na CoinMarketCap ou na CoinGecko. CoinMarketCap também é muito parecido com essa posição aqui. O seu valor mais alto foi de $1,20. Se a gente comparar com a Solana tem mais criptomoedas a um preço... aqui a gente tem essa imagem, já separei aqui pra gente. Vamos lá. Solana, $97. Tá? A gente tem a Telos custando 0,91. Isso mostra pra gente que a Telos tem potencial de subir pelo menos 10 vezes. Eu imagino pelo menos 10 vezes, mas eu acredito que pode subir mais. Mas tudo depende de uma adoção. Então você tem que arriscar pouco. Você não pode arriscar muito em um projeto que ainda não teve uma adoção muito grande, mas ao mesmo tempo você também não precisa necessariamente ficar de fora, porque você tem espaço para depositar um pouquinho e esse pouquinho virar muito. E ao mesmo tempo, esse pouquinho que você deposita, caso não dê em nada, você não perdeu muita coisa, tá? Então, isso é muito importante que você, se você opta por participar de um projeto desse, que você vai devagar. Coloca pouca coisa e aí você colhe os frutos lá na frente. Bom, essas eram as últimas informações que eu tinha para compartilhar com vocês sobre essa blockchain. Se você não assistiu o nosso vídeo de apresentação de uma das DEX dessa rede, assista. Ela traz várias informações sobre aquela DEX e também como você operar na rede da Telos, tá? Então, tá tudo naquele vídeo, um tutorialzinho no primeiro comentário fixo. Espero que você tenha entendido um pouquinho do potencial dessa blockchain, como é que ela funciona. As tarifas médias de negociação giram ali por volta de 10 centavos cada transação que você faz, ou seja, é uma tarifinha bem baixa comparado com a maior parte das redes de blockchain que a gente tem no mercado. Lembrando que essa tarifinha está incluindo tarifa da DEX, está incluindo várias e várias tarifas, incluindo a tarifa da MetaMask também, ou seja, a tarifinha da rede ela é de fato minúscula, tá?
Bom, acompanhe a gente lá no Twitter, @EscolaDeFi. Eu vou deixar o nosso canal de live no primeiro comentário fixo, que também é o canal Escola DeFi, que vai ficar no primeiro comentário fixo para vocês. Se possível, se inscreve no canal lá também, para vocês acompanharem nossas próximas lives. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!